Graça e paz, amada igreja. Hoje é dia 8 de fevereiro e nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Livro de Jeremias, capítulo 18, vamos orar? Santo Deus e amado Pai, nós estamos na Tua presença para falar da Tua palavra. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir para a honra e glória do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. O vaso do oleiro, diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, de vez em quando eu estou lá na igreja, né? E aí a gente tem lá o templo fica assim em cima, mas tem um templo antigo que ficava embaixo. Quando eu desço aquelas escadas, eu sempre lembro desse texto, né? Quer dizer, sempre não, algumas vezes. E nesse final de semana eu estava lá na igreja, fui lá embaixo, bebi uma água e tudo. E quando eu desci a escada, Deus falou no meu coração a respeito da casa do oleiro e a respeito da minha vida também, logicamente, que o Senhor é o oleiro e eu sou o vaso de barro, né? Vaso que está nas mãos do oleiro. A verdade, irmãos, é que Jeremias, esse servo, profeta do Senhor, ele, quando foi chamado, né, ele disse que ele era menino, então Deus conheceu desde do ventre, né? Desde o seu ventre eu te formei, eu já estava te vendo, não fala que você é menino, e Deus fala para ele assim: eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, né? E depois, o que você falar, se você derrubar, se você edificar, ele usou muito essas palavras: derrubar, construir, falar, a nação que ele, as pessoas que ele falar, aquele pregar que fizerem, então ele vai construir, aqueles que não quiserem ouvir, ele vai destruir. Então essa palavra edificar, destruir, derrubar, já era comum Jeremias ouvir, e na verdade ele deveria ser o mensageiro dessas palavras para a nação de Israel, para o povo em Jerusalém, porque eles estavam, digamos, contrários muitas vezes à vontade do Senhor. Então, se eles estivessem fazendo algo contrário, então em função daquilo que eles fizessem, Deus ia tomar a sua decisão, conforme a gente viu. E Jeremias parece que talvez tivesse esquecido, né, dessa situação. Lá em Jeremias capítulo 1 e capítulo 2, vocês vão ver o chamado de Jeremias e Deus falando a respeito dessa situação de derribar, de construir, de destruir. Deixa eu ver se eu acho aqui. Senão, irmãos, creem em mim, porque eu li essa palavra. Creem em mim não, creia no Senhor. Mas Deus fala assim para Jeremias, né? Então, aqui no capítulo 1, ele fala de como constituiu Jeremias, e depois ele vai falar das visões que Jeremias teve e a maneira com que ele fala com Jeremias sobre aquilo que ele deveria falar. No capítulo 10, ele diz assim: olha, que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derribar, para destruir e para arruinar, e também para edificar e para plantar. Então Jeremias estava acostumado, digamos, irmãos, com essas palavras duras que Deus tinha dado a ele como profeta, mas de bênção, de alinhamento entre Deus e Jeremias,
por ser um profeta levantado pelo Senhor. E pode ser, irmãos, que Jeremias não estivesse mais lembrando dessa situação. Então, ele diz: Jeremias, dispõe-te, levanta-te e desce. Estranho, né? Dispõe-te, ou seja, fica esperto aí, rapaz. Vai, se levanta. Agora levantou, desce. Vai lá, né? Então, não foi o oleiro que foi até Jeremias. Interessante, Jeremias foi até o oleiro. Então, se nós estivermos dispostos e prontos para fazer a obra de Deus, nós precisamos descer e chegar até a casa do oleiro e nos colocar à disposição para o oleiro fazer da nossa vida o que ele bem quiser, que ele bem entender. E mais, depois que ele fizer o que ele bem quiser, ele bem entender a nossa vida, nós precisaremos ouvir a sua voz e obedecer aquilo que ele tem para mim e para a sua vida. A situação do oleiro com o vaso era de acordo com aquilo que o oleiro queria fazer. Irmão, se ele está lá preparando as rodas lá, o vaso, ou o jarro, conforme algumas... Eu peguei muitas versões da Bíblia para entender como Deus falava com essas pessoas, qual o vocabulário, né, das Bíblias foram mudando. Então, as Bíblias antigas falam de um jeito, outras falam de outro, né? Mas a ideia principal é: eu estou lá como oleiro, construindo o vaso, de repente eu olho aquilo ali, tudo, e não ficou legal não, destrói tudo, começa de novo. Enquanto não tiver conforme a vontade do oleiro, aquele vaso que ele está preparando, ele desfaz e faz. Se ele quiser jogar fora e pegar outra massa, ele faz. Se ele quiser pegar aquela massa que aos olhos dos homens está tudo legal, mas ele não gostou, ele quebra tudo, de repente coloca lá uma água, não sei como é que ele faz, e refaz a massa. Algumas versões chamam essa coisa nem de barro, chamam de argila, dão mais detalhes. O que eu quero dizer é que nossa vontade, irmãos, precisa estar alinhada com a vontade do oleiro, e que a nossa vida precisa também estar conforme a vontade do Senhor. E que o tempo que vivemos, muitas vezes, nós não queremos nos dispor, nos levantar, e depois que estiver de pé, descer e simplesmente ir até a vontade do Senhor Jesus, que é soberana, que é tremenda, e fazer a vontade dele. Ele é o nosso Deus, é que se desceu. Jesus desceu até a casa do oleiro. Irmão Kleber, não está escrito isso no Novo Testamento. Se eu não me engano, no livro de Filipenses, a palavra de Deus diz que ele despiu-se de si mesmo, abandonou a forma de oleiro, se tornou vaso e se colocou à vontade do oleiro, que era o Pai. Jesus várias vezes falou que a vontade dele era cumprir a vontade de Deus, que ele não tinha vontade. Então, parece que a impressão que eu tenho é que Jesus sempre esteve na casa do oleiro, ele nunca saiu lá de baixo. O que o oleiro mandava ele fazer, ele fazia. A alegria dele era fazer a vontade de Deus. Temos que aprender com o Senhor Jesus. Ele não era vaso não, mas ele se fez vaso. Ele era o oleiro, irmãos. Mas ele se fez vaso para dar exemplo para nós, para que todos nós possamos ser vasos nas mãos de Deus. Eu não sei qual é o oleiro que está cuidando da sua vida. Eu sei que de vez em quando, irmãos, eu estou percebendo que eu estou indo para o lugar errado, para o oleiro errado. Atenção, né? Vá para a casa do oleiro certo e faça a vontade de Deus. Porque se você não estiver fazendo a vontade de Deus, você sabe a vontade de quem está fazendo. Pode ser a sua e pode ser a do inimigo. Não dê brechas para não descer até a casa do oleiro, porque os dias que estamos vivendo não é um demérito, não é um mal, não tem nada de errado. Eu digo para o irmão, como é bom descer até a casa do oleiro. Se eu pudesse, irmãos, eu desço todos os dias. Eu peço para o Senhor me refazer todos os dias. Tem um corinho que diz: quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra a minha vida e faça de novo.
eu quero ser um vaso novo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Senhor, ser com meus irmãos e irmãs e com todos aqueles que se dispuserem a obedecer a tua voz e fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.